repórter de polícia se brutaliza, porque ele começa a conviver com aquelas coisas e ele vai se tornando comum. A morte é vista com muita naturalidade pelo repórter de polícia. Eloy era interessante. Eloy era fotógrafo policial, aquele repórter policial e fotógrafo, né? E aí, no dia que ele se invocasse, que ele sonhasse, por exemplo, contigo, e que tu ia morrer, tu ia ter um acidente, aí tu estava despreocupado fazendo o programa, quando tu via, Eloy estava tirando uma moção de foto tua, né? Aí eu disse, rapaz, tu é doido, rapaz, tu tá tirando minha foto agora aqui? Ele disse, rapaz, nunca se sabe, mas eu sonhei que tu podia morrer. E aí tirava o retrato e guardava a esperança do cara morrer mesmo. Não era por brincadeira, não. Porque ele fazia muito isso, principalmente na área policial. Ele tirava retrato de delegado. Aí o cara perguntava, mas que diabo é esse? Não, mas tu pode morrer a qualquer tempo e tal. E ele era maluco desse jeito. Que isso vem tendo muito a ver com essa minha trajetória, né? Essa minha infância, de estar ali sempre próximo a essa questão da violência, de ver, né? Vivenciar, ter amigos vítimas dessa violência. Então daí eu acho que eu acabei criando uma identidade com isso aí. E no mais, embora, como você disse, isso é real, o jornalista policial é o patinho feio na redação, mas eu acho que o jornalismo policial, eu acho que ele é uma grande escola para que você possa transitar com desenvoltura em todas as áreas do jornalismo. O locutor é julgado por voz bonita. E o que tem de gente de voz feia falando, não está no gibi. É aquela voz comum, não é propriamente feia. É a voz comum, a voz que todo mundo tem. Todo mundo canta, mas ninguém canta igual a Calbi Peixoto. Mas locutor de voz ruim, feia, só entrava em esporte. Para ser repórter esportivo, que gritava e não ligava para a postura de voz. Eu me lembro que o Fontinelli, o apelido dele era Fonfon. Falava Fânio Fontinelli. Talento estúpido e tal. Em esporte, mandou no esporte daqui, mas outra coisa ele não fez. Não botava Fontinelli para ler uma editorial, uma crônica. Não dava. Fazer programa musical não dava. Essas vozinhas só para fazer esporte. E o Fontinelli eu segui na parte crítica. Porque o Fontinelli nunca foi o grande comentarista, na minha opinião, o grande comentarista técnico. O maior comentarista técnico do futebol do Maranhão foi Fernando Souza. Primeiro curso que eu acho que surgiu aqui no Maranhão, curso de locutor realizado pela uma escola, que era o Centro de Treinamento Nina Rodrigues, cujo proprietário era o poeta Carlos Cunha. Esse curso era o seguinte, era para selecionar vozes para o rádio, e nós tínhamos o que? Leitura dinâmica, apresentação, improvisação. Aí era lhe dado um tema e você iria fazer a reportagem sobre determinadas coisas. Foi uma geração que deu uma postura para o radialista diferente do que diziam dele. Como eu te falei, nós tínhamos uma equipe que 90% eram locutores formados, doutores. Isso antes não era, não sei como é que era, eu sei que não eram bem quistos os radialistas, os locutores de rádio. E essa formação a gente começou a mudar. Eu acho que recursos técnicos, tecnológicos, hoje tem mais, né? Mas em termos de valores humanos, eu não sei, nós tínhamos a leitura de um noticiário com Lauro Leite, que era um primor. O irmão dele também, Fernando, muito bom, mas ficava aquém. Tinha uns que interpretavam até exageradamente, né? Que tinha um companheiro aí, muito talentoso, Vivo Silva, que quando ele estava lendo o noticiário, ou então a difusora Pina, ele representava, ele saía da cadeira, ele fazia movimentos como se estivesse no teatro.
Eu penso que tecnologicamente melhorou, mas em termos humanos não houve grande melhora não. Não, exatamente nisso, que antigamente o profissional ele zelava muito pela língua pátria, procurava não usar termos chulos, não usar gírias, e houve essa mudança de comportamento do profissional. Hoje você tem que saber entender o que é que a pessoa está querendo falar, porque ele usa uma série de palavras que não são corretas dentro da linguagem ética, da linguagem gramaticalmente falando, correta. Usa-se muita gíria hoje no rádio. E isso aí contribuiu para uma certa decadência. O profissional de rádio hoje não é visto com o mesmo respeito dos que trabalharam em épocas anteriores aí, dos mais antigos, no caso do professor Marcos Vinícius, do Hélio Rego e tantos outros aí de saudosa memória. Para você vencer naquela época, você tinha que ser humilde para poder aprender. Afinal de contas, na rádio Timbira, tínhamos lá, como se dizia antigamente, um cast de profissionais de alta competência. Um outro locutor ajudava o outro locutor. Hoje em dia não acontece isso, porque a gente trabalhava em função de equipe e todas as rádios tinham suas equipes. E todos nós participamos das equipes. E, por coincidência, a gente foi, aos poucos, exatamente na minha época, se qualificando e dando realmente uma outra ideia de que era o rádio, né? Que era o radialista. E assim, realmente, muitos dos meus colegas fizeram o 3º grau e valorizam mais a classe. O rádio AM aqui passava por um período muito ruim. Algumas rádios tinham se transformado em vitrolão, que você nem locutor tinha. Você tinha o pessoal do estúdio, o operador de áudio, botando música da manhã à noite, sem locução, sem nada. A gente começou a fazer um programa que era o Roda Viva, que era a gente mesclava música e... Até porque você não tinha uma estrutura, a rádio não tinha estrutura. A gente estava começando, a rádio com muitos problemas de estrutura. Então a gente tinha que fazer música e jornalismo ao mesmo tempo, né? Até para não cansar. Hoje não precisa mais de tanta voz bonita, impostada. Hoje você precisa estar em dia com as mídias convergentes. Hoje eu pensaria uma televisão de uma outra forma. Os telejornais deveriam ter mais discussão, mais participação de reportagens ao vivo do que o que acontece hoje, né? Mas não, ainda é um pouco engessado. Mas o rádio não, o rádio tem liberdade. O rádio você vai para dentro de uma manifestação e fica lá dentro e ninguém te expulsa. É mais fácil expulsar o pessoal da TV. Nós trouxemos todas as correntes políticas para dentro da rádio, promovemos um grande debate, houve uma participação popular muito grande através do telefone e com esse debate do processo eleitoral, era tão grande, tão intenso, que nós não tínhamos tempo de tocar mais a música. E, naturalmente, o programa passou a ser aquilo que eu estava imaginando que deveria ser, que seria um processo lento, até que a gente tivesse estrutura para isso, mas antecipou, o processo político antecipou o formato do programa, né? Através da discussão, que ganhou muita efervescência. Então, esse foi o marco temporal do programa com o jornalismo comunitário e político vindo para dentro da rádio. Porque aquele radialista, que como eu sou das antigas, me considero das antigas, até por ter 60 anos, você tem que acompanhar as outras mídias. Todas.